entre as duas casas. Pois então, nos fixando um pouco nessa questão, qual seria a alternativa às MPs? Porque sem um instrumento expedito, rápido, o Poder Executivo perderia muito as condições de governabilidade. Como é que você, um estudioso da ciência política, percebe esse dilema, como você diz, recorrente em nossa história política moderna? A medida provisória, um instituto foi criado na Constituição de 88, num desenho um pouco diferente do que a gente tem hoje. Ela procurou democratizar o instituto do antigo decreto-lei, né, que existiu durante o governo militar. A partir da Constituição de 69, né, se criou o decreto-lei. O decreto-lei é um ato que o presidente da República baixava com força de lei. O Congresso tinha um prazo, tinha 60 dias para votar o decreto-lei. E se o Congresso não apreciasse o decreto-lei nesse prazo, ele era aprovado por decurso de prazo. Automaticamente ele era aprovado, o Congresso não podia emendar o decreto-lei. A medida provisória foi criada como um instituto similar, mas dando mais força para o Congresso. Ele inverteu o ônus da aprovação, previa que caso o Congresso não apreciasse em 30 dias, que era o prazo, a medida provisória perdia eficácia. A medida provisória originalmente era um instituto um pouco parlamentarista, ele é típico de governos parlamentaristas. A ideia é que o governo baixa a medida provisória, caso aquele ato não seja aprovado pelo Congresso, o governo cai. É como se fosse um voto de desconfiança ao governo. A Constituinte que começou parlamentarista, acabou presidencialista. O presidente Sarney até chamou a atenção desse fato no seu discurso de abertura da sessão legislativa. E a medida provisória ficou esse instituto híbrido parlamentarista e presidencialista. Ou seja, hoje mesmo, se a medida provisória cair, como o governo é presidencialista, o governo não cai, né, já que o presidente da República tem o seu mandato assegurado pela Constituição. A medida provisória, na época, os 30 dias acabaram, na prática, com o tempo, o Congresso parou de votar as medidas provisórias e a gente tinha um Instituto da Reedição, que existiu até o modelo atual de medida provisória, que foi criado em 2001, pela Emenda Constitucional 32, que é esse modelo que a gente descreveu aqui anteriormente. Agora, o grande argumento a favor da medida provisória é esse que você tinha colocado, de que ele é um instrumento de governabilidade necessário para o Poder Executivo. Eu acho que essa é uma questão que pode ser discutida, né? Esse tipo de instrumento é um instrumento atípico, né? A grande maioria das democracias do mundo não tem um instituto semelhante a esse. Eu acho que a grande questão é que, se a medida provisória não existir, nós teremos uma relação diferente entre o Executivo e o Legislativo. O que acabou ocorrendo no Brasil é que naquele velho ditado que o uso do cachimbo fez a boca torta. Então, para o Executivo, hoje é muito mais confortável, na maior parte das vezes, editar uma medida provisória. O número de medidas provisórias editadas é extremamente alto. A gente tem, se a gente considerar o período de 2001 para cá, né, que é essa última alteração, aí quase que a média de uma medida provisória editada por semana pelo Poder Executivo. E muitas questionam-se até o critério da urgência e da relevância. Exato. Provavelmente a maior parte delas poderia ser encaminhada por projeto de lei. Quando a medida provisória foi criada na Constituição de 88, se a gente for buscar os debates na época, o que se imaginava era que a medida provisória seria um instituto excepcionalíssimo, que o governo editaria aí, no decorrer do seu mandato, 2, 3, 4 medidas provisórias. Situações emergenciais. Situações emergenciais, um caso de calamidade pública, ou, né, a gente não pode esquecer que a Constituição foi aprovada num momento de inflação muito alta, dos planos econômicos que tinham que ser lançados um pouco no sigilo. Né, e realmente isso Mas ocorreu. Virou uma coisa praticamente rotineira. Exato. Ninguém imaginava na época que o governo editaria 50, 60 medidas provisórias por ano, às vezes sobre temas quase banais, né? E depois até passou também a utilizar determinada MP para introduzir diversos assuntos numa mesma MP. Isso tem sido uma prática também complicada. O Poder Executivo edita medidas provisórias que
são apelidadas, às vezes, de medidas provisórias ônibus ou medida provisória árvore de Natal, né, em que você tem uma medida provisória de 6 artigos, 6 assuntos diferentes, né, às vezes o liame entre eles é muito pequeno, né, todos tratam de matéria tributária, mas cada um trata de um tributo diferente, todas tratam de servidor público, e às vezes nem isso, às vezes você tem uma medida provisória sobre matéria tributária que entra um artigo sobre servidor público e daí... realmente aí já é um exagero. Mas isso ocorre. E esse é um problema que vem não apenas da edição, às vezes o Poder Executivo já edita a medida provisória dessa forma, mas é um problema que às vezes acontece dentro do Congresso Nacional. Como o processo de tramitação da medida provisória é um processo muito mais rápido do que de um projeto de lei, porque ele tem prazo, e às vezes é muito mais fácil você aprovar a medida provisória do que um projeto de lei, é muito comum que parlamentares, né, deputados e senadores, acabem pressionando os relatores ou fazendo acordos para que, para aprovação da medida provisória, entre uma matéria relativamente estranha ao objeto central da medida provisória. Essa matéria pode, claro, ser vetada depois, porque a medida provisória, quando ela é aprovada na íntegra, sem alteração, ela é promulgada pelo próprio presidente da mesa do Congresso Nacional. Quando ela é aprovada com alterações, ela volta ao Poder Executivo, que pode vetar, inclusive, as matérias que ele encaminhou originalmente, né? A medida provisória é um instrumento cheio de peculiaridades bastante curiosas. Então, esse chamado contrabando ou a multiplicidade de assuntos é muito comum. Inclusive, nessa proposta que a gente comentou do presidente Sarney, relatada pelo senador Aécio, se coloca um dispositivo tentando vedar esse tipo de prática, né? Determina de contrabando, exato, assim. Que a medida provisória tem que ter um mínimo de homogeneidade nos assuntos que ela trata. Agora, essa é uma questão política, né? Na negociação da medida provisória, isso entra, e é uma questão que tem gerado também alguns conflitos entre as duas casas. A Câmara tem tentado indeferir emendas, às vezes, de assuntos um pouco estranhos, e isso tem gerado um conflito aí com os senadores. Ou seja, a medida provisória é um instrumento complicado, né? É complicado na relação entre as duas casas e na relação executivo-legislativo. Você diria que há um processo de usurpação por parte do Poder Executivo da atribuição legislativa que deveria ser principalmente do Congresso Nacional? Esse aumento da influência do Poder Executivo na elaboração legislativa tem sido uma constante, né? Modernamente isso tem ocorrido. Mesmo... Só aqui entre nós no Brasil ou em outros países também? Isso tem sido um fenômeno comum. Isso é um fenômeno da política, mais global, né, mais geral da política. Modernos. Do ponto de vista institucional, ela é muito comum em países parlamentaristas, né, pela própria relação. Na verdade, o governo, no parlamentarismo, ele sai do parlamento, né, do poder legislativo, e em países parlamentaristas é muito mais comum o controle da agenda legislativa pelo Poder Executivo. Isso é menos típico de países presidencialistas, né? Os Estados Unidos, que são o grande modelo do presidencialismo no mundo, tem uma questão peculiar, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente da República não tem iniciativa legislativa. A única matéria que o presidente da República envia ao Congresso é o orçamento. As outras matérias todas, se o presidente da República quiser encaminhar alguma matéria ao Congresso, ele tem que fazer isso por intermédio dos seus líderes, né? Os seus líderes é que têm que apresentar essa matéria. No Brasil, o presidente da República tem uma iniciativa, inclusive uma iniciativa privativa numa série de matérias, e a iniciativa é significativa. No caso da medida provisória, isso chega ao limite, né? Porque o presidente da República não apenas inicia o processo legislativo, mas ele legisla. Né? E esse é um problema que a gente tem enfrentado, né? As estatísticas mostram que as propostas do Poder Executivo acabam preponderando sobre as demais, mesmo quando é um projeto de lei, né? O Poder Executivo tem instrumentos para tornar mais ágil a tramitação das matérias que lhe interessam, né? Especialmente em momentos como o atual, em que o Poder Executivo tem uma maioria bastante confortável nas duas casas, né? Ele consegue definir
a agenda do Poder Legislativo. E a medida provisória é um instrumento, talvez o que mais dificulta o Legislativo a definir a sua agenda, né? Esse aspecto do sobrestamento de pauta é fatal, né? O Congresso, às vezes, não consegue estabelecer a sua agenda porque ele não consegue votar, já que a pauta está carregada por medidas provisórias, né? O ano passado foi típico, né? Praticamente, no Senado, especialmente, a pauta esteve quase todas as semanas trancada por medidas provisórias, por esse procedimento que a gente comentou, que a Câmara demorava muito para isso. Chegamos à situação, só que no final do ano, o governo tinha um grande interesse em votar a emenda da desvinculação das receitas da União, da DRU, e os líderes do governo na Câmara tiveram que segurar a pauta da Câmara para que a pauta do Senado ficasse liberada. Tanto que nós tivemos agora várias medidas provisórias que acabaram perdendo a sua eficácia por decurso de prazo, porque como uma estratégica para a votação da DRU, o governo foi obrigado a segurar a pauta da Câmara para permitir a votação no Senado. Aproveitando os 2 minutos que nos faltam, e esse processo que tem sido apelidado de judicialização da política, como é que você vê o Supremo e o TSE decidindo matérias da órbita política por falta de uma definição clara do Congresso Nacional? Eu acho que essa é uma questão bastante séria, né? Tem crescido muito no país, tem sido bastante grave, né? Nós temos várias decisões judiciais que têm avançado bastante no limite da decisão política que deveria caber ao Congresso Nacional. É um problema que tem gerado um conflito aí entre os poderes, né? O chamado ativismo judicial cresceu muito nos últimos tempos. O Supremo Tribunal ampliou alguns conceitos de alguns institutos já existentes na Constituição, né? O mandado de injunção é um deles. Hoje, o mandado de injunção tem um escopo muito maior do que o Supremo entendeu até recentemente. E essas decisões recentes da Justiça Eleitoral têm atacado bastante esse ponto, né? As decisões sobre fidelidade partidária, sobre inelegibilidade, até um pouco mais antigo, sobre o número de vereadores, tem, às vezes, acuado o Poder Legislativo em alguns temas. Essa é uma questão que a democracia brasileira vai ter que lidar, né? Resolver. Né? Felizmente, a democracia tem essa grande virtude de ter a flexibilidade para equacionar essas questões. Eu já lhe faço um convite para você voltar aqui para a gente conversar sobre esse aspecto especificamente que rende um programa inteiro. Sem dúvida. Muito obrigado por mais essa entrevista. Chegamos ao final de mais um Cidadania. Como vocês viram, eu entrevistei mais uma vez o consultor legislativo Gilberto Guerzoni sobre o sistema bicameral brasileiro, suas principais características, suas vantagens e também sobre suas dificuldades. Quem quiser gravar este ou qualquer outro programa, basta acessar o nosso site na internet, www.senado.gov.br/TV. Envie o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão de pauta, também por meio do nosso endereço eletrônico ou pelo Alô Senado 0800 61 2211. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.